Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que ele vai começar a repercutir diretamente na nossa vida condominial nos próximos meses, que aí são as eleições e a Copa do Mundo, tá? A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre colocação de bandeiras de partidos políticos nas janelas e também a bandeira da seleção brasileira, a bandeira do Brasil e também de outras nacionalidades, tá? Então, o uso da bandeira ou mesmo colocação de vaso, filme para proteger do sol, ele pode ser caracterizado como alteração de fachada. A gente sabe que a alteração de fachada tem algumas regrinhas um tanto quanto rígidas para você poder fazer essa alteração, que é um quórum aí de 2/3, que a gente sabe que é um pouco difícil de ser atingido. Então, nós temos que ter primeiro, independentemente de falar se pode ou não pode colocar uma bandeira, por que tem essa dificuldade, é ter aquela premissa do que é fachada, do que é alteração de fachada. Então, fachada, né, toda aquela área externa que compõe o conjunto visual do condomínio, um conjunto arquitetônico, aquilo que foi planejado pelo construtor, pelo arquiteto que fez aquela unidade habitacional. Então, para você alterar uma fachada, tem uma regrinha um pouco engessada, então a gente pode usar isso como argumento aí, até para proibir a colocação das bandeiras, tá? E aonde está esse embasamento legal? Poxa vida, por que não pode alterar uma fachada? Está lá no próprio Código Civil, que inclusive ele é maior que a nossa Convenção de Condomínio, artigo 1336, ele fala o seguinte: são deveres do condomínio, no inciso 3, não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias. Ou seja, não dá para a gente permitir que a pessoa coloque uma bandeira de um partido político ou mesmo a bandeira do Brasil. Essa é a regra, tá, pessoal? Essa é a regra. E qual que é a implicação? E se o morador resolver, de alguma forma, não concordar com essa regra, se ele quiser colocar lá uma bandeira de um partido político, o que eu preciso fazer? Aquela regrinha básica que está prevista na convenção de condomínio, pedir para o síndico, para a administradora, para a direção do condomínio, encaminhar uma advertência para aquela unidade, dando um prazo relativamente rápido para que ela possa tirar a bandeira, né, e manter aí a originalidade da fachada, sob pena da unidade poder aí, inclusive, sofrer receber uma multa prevista no artigo 1336 e 1337 do próprio Código Civil, tá? Essa alteração, poxa, uma simples colocação de bandeira, caracteriza uma alteração de fachada? Sim, ela altera a tua fachada. E aí, imagina, se cada um resolve colocar uma bandeira, seja de partido político, seja até de time de futebol, ou mesmo realizar outra alteração sem que tenha aí por parte da direção do condomínio uma sanção, né, ficar vigiando isso, caracteriza aqueles chamados condomínios coxa de retalho, né? Quando você olha assim um condomínio, poxa, que bonito, mas você olha uma janela branca, uma azul, uma preta, uma bandeira de um time, de um partido político, então o condomínio não pode permitir isso e o síndico, que é o representante legal, precisa coibir essa prática, tá? No que se refere à lei eleitoral, não tem uma lei que proíba propagandas eleitorais nos condomínios residenciais, né? O que o condomínio poderia fazer se ele quisesse regulamentar eventualmente a proibição de propaganda política, coisa do gênero dentro, você poderia tratar isso no regulamento interno, mas não é o caso aqui do nosso vídeo, é apenas para dar aí mais alguns elementos para vocês, né? E lembrando também que nós temos as convenções de condomínios, que elas proíbem agremiações, partidos políticos que sejam instalados nas unidades privativas, né? Imagine se um morador aluga um salão de festa para fazer um evento político ou mesmo religioso, a gente não pode permitir que isso aconteça dentro dos condomínios, fora as pessoas podem ficar à vontade. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão da colocação da bandeira do Brasil, que é um pouquinho mais delicado, porque tem algumas legislações próprias que permitem o uso da bandeira do Brasil. Só que aqui no nosso enfoque é se ela pode ser colocada na fachada, tá? Então tem uma lei de 68, hein, bastante antiga, a lei 5.443, de 28 de maio de 68,
que ela dispõe sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais. A gente sabe que a bandeira nacional, a bandeira do Brasil é um símbolo nacional. Então ela poderia ser aí utilizada, tá? Porém, dentro do nosso condomínio, caracterizaria uma alteração de fachada, então a gente prefere que isso seja regulamentado internamente pelo condomínio. Mas tem uma restrição para você usar uma bandeira, a restrição que a gente já disse aqui. A regra geral seria para alteração da fachada, tá? Então, o que se estende, como a gente já falou lá em cima, sobre as bandeiras de partido político, até de time de futebol, é o mesmo critério, e a bandeira do Brasil ou de qualquer outra nacionalidade. Mas aí cabe algumas reflexões, né? Sobre a bandeira nacional. Então, mais uma vez, acho que o enfoque aqui não tem nada a ver com política, tá? A gente vai chegar na Copa do Mundo, é normal que os nossos filhos, eu quero colocar uma bandeira, meu vizinho também colocou, o meu amigo colocou. Então, no momento de Copa do Mundo, que de alguma forma o país se une, né, ou deveria se unir aí para torcer, enfim, para demonstrar o seu patriotismo, quem sabe os condomínios poderiam flexibilizar, flexibilizar nesse período, nesse mês de Copa do Mundo. Se for o caso, o síndico pode até fazer uma enquete entre os moradores, se seria interessante. Tem condomínios que o pessoal assiste o jogo junto, então condomínios até que saem na televisão, que eles colocam bandeiras grandes, enfim, que é um momento diferente, não é para ser utilizado isso como regra, tá? Então, o ato de colocar a bandeira nacional na sua sacada é mais para demonstrar um patriotismo, né? Então, como eu disse aqui, o condomínio até poderia tentar fazer uma regulamentação disso internamente, através de uma enquete. Hoje em dia a gente tem os aplicativos, os condomínios fizeram isso muito na pandemia, poderiam utilizar esse mecanismo só para colher a opinião dos moradores e não ficar uma coisa, não pode colocar a bandeira de time, não pode colocar, eu fui advertido, multado, uma oportunidade, porque agora pode? Porque é uma exceção, é um período de Copa do Mundo, né? Mas o que é importante a gente deixar registrado aqui, não somente nesse assunto de colocar bandeira, mas em todos os assuntos. Pessoal, vamos entender o que é morar em condomínio, né? Vamos ter bom senso se eu for usar a bandeira nacional, se meu condomínio permitir o uso da bandeira nacional, de que forma que eu posso usar. A intenção aqui também é evitar que essa colocação de bandeira não se torne imagina, um transtorno grande para os condomínios. Não pode existir briga entre moradores porque um gosta de uma bandeira A e um gosta de bandeira B, ou mesmo do partido político A, partido B. A gente está com tanta dificuldade aí de convívio, de tolerância, né, de gênero, de tudo. Então vamos tentar fazer com que esse evento, Copa do Mundo, possa aí, de alguma forma dar uma acalmada nos ânimos, unir as pessoas, que o que a gente vê é uma desunião muito grande, tá? E evitar aí as brigas dentro dos condomínios, tá bom? Então a ideia aqui era só relembrar o uso da bandeira nacional. Se você usar e o condomínio não permitir, você pode ser advertido e multado, né? Inclusive a questão do uso da bandeira nacional, a forma de usar, tá bom? Então espero aí de alguma forma ter colaborado para que a vida em condomínio fique mais leve, tá bom? Um abraço e até a próxima.